Nós vamos ler o texto que vai servir para a nossa meditação. O texto é Tiago, Epístola de Tiago, 5º capítulo. Leremos a partir do verso 12. Epístola de Tiago, 5º capítulo. Leremos a partir do versículo de número 12. Tiago pertence à seção das epístolas católicas ou gerais do Novo Testamento. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos conversar, meditar sobre essa passagem, mas antes vamos entoar mais um hino. Estamos no período do Advento, hoje é, de acordo com o calendário litúrgico cristão, o 4º domingo do Advento, e eu convido vocês para entoarmos o hino 231, o seu título é O Primeiro Natal. Vamos cantá-lo mesmo assentados. Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores ao pé de Belém. E nos campos aguardar seu rebanho afinal, suportavam da noite o frio. Natal.
Amém. Meus irmãos, hoje vamos encerrar a nossa série sobre a Epístola de Tiago. Nesse ano conversamos sobre Tiago, continuamos a nossa reflexão sobre Davi, conversamos muito sobre Davi a partir dos textos de Samuel, Crônicas e dos Salmos que Davi escreveu. Ano que vem vamos iniciar uma série sobre Salomão e também vamos conversar sobre os reis de Israel e de Judá. Mas hoje vamos encerrar a nossa série sobre Tiago. E nós denominamos essa série de Da Crença para a Agenda. Porque Tiago quer que o cristão que conhece a Escritura, que conhece o Senhor, tenha um comportamento que manifeste esse seu pertencimento ao Senhor. Tiago é, como já vimos, um livro prático, pelo qual é considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento. Ler Tiago não é uma experiência confortável, apesar de haver muito conforto aqui. Meu ponto é que Tiago, intencionalmente, de forma provocativa, ele deixa seus leitores desconfortáveis, pois é praticamente impossível termos contato com esse livro sem fazermos as seguintes interrogações: será que eu sou crente de verdade? Será que a minha fé é verdadeira? No contato com Tiago, essas inquietações surgem. Também é importante nos recordarmos de que a presente epístola foi escrita por Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Encontramos isso no verso 1 do capítulo 1. E essa epístola foi endereçada às 12 tribos que se encontram na dispersão. Tiago escreveu essa carta para pessoas que estavam dispersas, pessoas que eram perseguidas por conta da fé que professavam. Os primeiros leitores de Tiago estavam passando por grandes e severas crises. Então, se você passa por algum problema, se você está passando por alguma crise, por alguma dificuldade, a leitura de Tiago é altamente apropriada. A partir do verso 12 do último capítulo, o 5º capítulo, Tiago se encaminha para o final da sua carta e ele trata sobre assuntos que possuem um caráter mais geral. Tiago se ocupa com a questão dos juramentos, Tiago trata sobre oração e, finalmente, Tiago se ocupa com o resgate daquelas pessoas desviadas. Tiago trata sobre esses 3 assuntos. Meus irmãos, no verso 12, Tiago faz observações acerca da matéria dos juramentos. Veja lá o verso 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Mais uma vez, como Tiago já fez no capítulo 1 e no capítulo 3, Tiago trata sobre a questão da língua. Em meio ao sofrimento pelo qual aqueles primeiros leitores estavam passando, eles poderiam ser tentados a fazer juramentos precipitados, como geralmente acontece em situações difíceis. Na verdade, é altamente provável que aqueles crentes já estivessem fazendo isso, uma vez que Tiago pede para que eles interrompam essa prática. Em vez de jurar de forma desnecessária, Tiago exorta aqueles crentes para se lembrarem do fato de que o crente precisa sim cumprir com a palavra que foi empenhada. Tiago resgata o ensinamento de Jesus Cristo no Sermão da Montanha e declara: a palavra do cristão deve ser sim, sim, não, não.
A similaridade da instrução de Tiago com o capítulo 5 do Evangelho de Mateus impressiona e também encanta. Ora, se o propósito de Deus é conformar a imagem de seu Filho àqueles a quem de antemão conheceu, como instrui Paulo em Romanos, no capítulo 8, pode-se afirmar que um dos frutos do discipulado e da vida orientada por Deus e para Deus é justamente essa similaridade, é justamente essa paridade, essa correlação da palavra do discípulo com a palavra do Senhor. É um dos objetivos do discipulado, essa similaridade entre a palavra do que crê com a palavra do Senhor. Coisa bonita, agradável e altamente edificante é quando as nossas palavras se misturam com as palavras do Senhor. Isso aconteceu com Tiago. E Tiago dá muita importância ao tema do juramento, pois não deseja que ele, tampouco seus leitores, caiam em juízo. Meus irmãos, Tiago compreende que os que foram preconceituosos hão de ser julgados, capítulo 2. Tiago compreende também que os mestres haverão de receber maior juízo, capítulo 3. No 5º capítulo, Tiago manifesta o seu entendimento de que os crentes não deveriam julgar para não serem julgados. E o que essa preocupação contínua e constante de Tiago tem a nos ensinar? Tiago teme a hipocrisia. Tiago era um religioso que temia a hipocrisia. É muito fácil o religioso se tornar hipócrita. É muito fácil o camarada que é religioso vestir uma máscara e ter um tipo de comportamento em alguns momentos do dia, em alguns momentos da semana, e ser outra pessoa e ter outra conduta nos demais locais e em outras situações. Tiago teme a hipocrisia, e ele não quer se comprometer com a hipocrisia e deseja livrar seus leitores dos males, dos prejuízos da hipocrisia. É feio e é sem graça nós condenarmos nos outros pecados que nós mesmos praticamos e acolhemos. Os juramentos falsos constituem em uma quebra, em uma transgressão do 3º mandamento. E Deus não terá por inocente aqueles que tomam o seu nome em vão. Encontramos isso em Êxodo 27. O problema é que o povo do Senhor encontrou um jeitinho de transgredir o mandamento do Senhor. Para permanecerem livres da culpa, os judeus fizeram uma distinção entre julgamentos comprometedores e julgamentos não comprometedores. Portanto, havia na mentalidade dos judeus 2 tipos de juramento. Um era errado e outro não era estimulado, mas era permitido, de certa forma. Ao invés de usar o nome divino, o que era comprometedor, os judeus juravam pelo céu, pela terra, pela mãe, ou por qualquer outra coisa, ou outro voto. Pensavam que assim, não jurando por Deus, estariam se livrando do 3º mandamento. E, gente, todo esse malabarismo mostra justamente a feiura, a inconveniência e a hediondez, a deformidade da religião que é meramente estética e preocupada com ações externas. Porque, para fugir da lei, o indivíduo meramente religioso quebra a lei e nem se dá conta disso. Numa época em que as assinaturas precisam de reconhecimento de firma,
numa época onde os acordos e contratos precisam do devido registro em cartório, numa época em que a palavra não vale muita coisa, o próprio Deus, por meio de sua palavra, exorta-nos no sentido de valorizarmos e executarmos a palavra que foi empenhada. Sim, sim, não, não. Juramentos são sempre índice e sinal de desconfiança. Depois de tratar sobre juramentos, Tiago passa a se ocupar com o tema da oração a partir do verso 13. E nesse parágrafo, Tiago trata sobre oração 7 vezes. Lembremos-nos de que na mentalidade judaica, o número 7 é um número meio mágico. Ele comunica a ideia de plenitude. Então, Tiago quer instruir seus leitores acerca da importância e dos benefícios da oração. Tiago quer comunicar que um cristão maduro em sua espiritualidade é aquele que tem uma vida de oração constante, é aquele que observa o mandamento que saiu da pena do apóstolo Paulo, quando, em Tessalonicenses, em sua primeira epístola, registrou: orai sem cessar. O crente não ora de vez em quando. O crente não ora quando dá vontade. O crente não ora quando está no sufoco. O crente não ora apenas quando passa por perigos. O crente deve orar, segundo a Escritura, em todo o tempo. Estou feliz? Eu oro. Estou triste? Eu oro. Estou saudável? Eu oro. Estou doente? Eu oro. A vida vai bem? Eu oro. A vida vai mal? Eu oro. Tristeza, alegria, prazer, desprazer, motivação ou tédio, o crente ora em todo o tempo. E Tiago escreve uma carta prática. E por isso ele começa a epístola e encerra a epístola tratando sobre a importância da oração. Nesses versos, Tiago encoraja-nos a orar. A oração é a conversa da alma com o Senhor. A oração é a conversa do nosso íntimo com o Deus eterno. Tiago urge-nos a buscar forças em Deus por meio da oração. A oração é o elo vital que nos mantém em contato com aquele que é o autor e consumador da nossa fé. É o que a gente lê lá em Hebreus no capítulo 12. E tratando sobre oração, Tiago faz 3 perguntas e oferece 3 respostas. Tiago oferece respostas para todas as perguntas que ele faz. Eu não tenho respostas para todas as perguntas que eu já fiz na vida ou que eu ando fazendo. Mas Tiago, pelo menos aqui, encontrou respostas e boas respostas para todas as perguntas que ele fez. Vejamos o início do verso 13. A primeira pergunta: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. No meio da igreja sempre vai ter gente sofrendo. Não é mesmo? A igreja é heterogênea, formada por pessoas de diferentes condições, diferentes raças, e que passam por diferentes momentos e circunstâncias em sua vida. Então, em todo ajuntamento, haverá pessoas que estão sofrendo e pessoas que estão alegres, é a próxima pergunta. Então, Tiago quer mostrar aqui a realidade de que a oração serve para todos. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. O verbo sofrer empregado aqui significa, literalmente, passar por desventuras e problemas, suportando-os pacientemente. O metodista Stanley Jones, grande pregador, afirmou corretamente: a única maneira de fugir do sofrimento é fugir da própria vida. Repito,
A única maneira de fugir do sofrimento é fugir da própria vida. Enquanto nós estamos vivos, nós estamos sujeitos ao sofrimento nas suas mais variadas manifestações. E tendo em vista a impossibilidade, a completa impossibilidade de interditarmos a experiência do sofrimento em nossa vida, devemos atravessar as dificuldades, transformando a nossa ansiedade em oração. Só que o verso 13 ainda não acabou. Está alguém alegre? Cante louvores. O verbo que Tiago usa aqui para alegre significa estar encorajado e ter bom ânimo. A vida tem dificuldades, sim, mas a vida também tem alegrias. Tem coisas boas na vida. Tem muita coisa boa aí que a gente pode e deve usufruir e desfrutar. Há muitas alegrias, há muitos prazeres. O grande problema é que o ser humano, eu e você, nós temos a incrível e trágica capacidade de sermos desequilibrados. É assim que se fala, não é? A ausência de equilíbrio. Eu fiquei na dúvida como é que se pronuncia essa ideia aí. Então, nós somos caracterizados por essa ausência de equilíbrio. Explico o motivo dessa minha afirmação. É muito comum, é muito frequente encontrarmos pessoas que se distanciaram das bênçãos de Deus por causa das bênçãos de Deus. Parece estranho, mas isso é muito comum. Então, Deus abençoa a pessoa com riquezas. E a pessoa, por conta das suas riquezas, se distrai com tantas coisas que se esquece do Senhor. É comum também encontrarmos pessoas que são abençoadas com saúde. Deus dá saúde. Mas em vez da pessoa pegar aquela saúde e disposição para a glória do Senhor, ela faz outras coisas. É comum também encontrarmos pessoas que são abençoadas pelo Senhor com filhos lindos, filhos que vão dar trabalho durante o culto. Mas a pessoa que foi beneficiada pelo Senhor com filhos, às vezes se distancia do Senhor, por causa dessa bênção que foi dada pelo próprio Deus. Então, nós somos tragicamente marcados por essa ausência de equilíbrio. Muitas vezes nos distanciamos do Deus das bênçãos por causa das bênçãos de Deus. É por isso que Tiago diz: está alguém alegre? Não se distancie do Senhor, não seja ingrato, não fique longe do Senhor. Cante louvores. Se a vida vai bem, aproveite para cantar louvores. E aí alcançamos os versos 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Eu adianto que a minha abordagem a respeito desse texto tão controverso será muito simples, e para alguns poderá ser até superficial. Mas é a abordagem que eu acho mais adequada. Uma abordagem mais simples e pastoral. Vou me distanciar das muitas complicações e das muitas discussões teológicas que esses versos já produziram e ainda produzem no seio da igreja. Comentando esses versículos, o reverendo Hernandes Dias Lopes afirmou que aqui encontramos Tiago falando sobre as atitudes do enfermo, as atitudes dos presbíteros e as atitudes dos crentes. O que o enfermo deve fazer? O que a pessoa doente deve fazer, de acordo com o ensinamento de Tiago?
A palavra empregada aqui para doente comunica a ideia de sem força. E quando a gente está doente, a gente fica desse jeito mesmo, não é? Sem força, sem coragem, sem ânimo. O que a pessoa sem força e doente deve fazer? Ela deve chamar os presbíteros da igreja para orar por ela e para, se for o caso, a ungir com óleo. Muitos estudiosos entendem que o uso do óleo consistia no uso dos melhores recursos médicos disponíveis naquele tempo. Eu assumo que essa é a minha maneira de lidar com esse texto. Ou seja, o que Tiago estaria defendendo ali era oração e remédio. Ore e tome remédio. O óleo naquela época consistia na melhor medicina aceita e consagrada. Então, a orientação de Tiago é essa: ore e tome remédio. A ênfase do texto não está no óleo. A ênfase do texto está na oração da fé. É muito importante compreendermos que só Deus tem o poder de curar. Então, quando você toma uma aspirina, quando você toma uma dipirona, quando você toma um antibiótico, e eu tenho uma opinião de que os médicos deveriam receitar mais antibiótico para as crianças, porque às vezes a gente leva lá o menino 2, 3 vezes no pronto-socorro, medica o xarope e na terceira vez dá o antibiótico. Por que não dá da primeira vez, Gilson? Não é? Mas eu não sou médico, não é? É a minha visão de leigo. Enfim, quando a gente toma antibiótico, quando a gente toma aspirina, quando a gente toma a dipirona, é o Senhor que torna o remédio eficaz. Quando um cirurgião opera um paciente, é Deus quem realiza a cura por intermédio do cirurgião. Lembremos-nos do que Tiago ensinou logo no início da sua epístola, no capítulo 1, no verso 17. Todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então, se a gente ler o texto de Tiago à luz do seu todo, considerando essa informação, essa declaração inicial lá do capítulo 1, vemos que toda a dádiva, toda coisa boa que acontece conosco vem do Senhor. Então, não é o remédio que nos cura, é o próprio Deus que resolveu usar daquele expediente para o nosso próprio benefício. O que Tiago enfatiza aqui é que há sempre uma dimensão espiritual na cura. Em nenhuma ocasião um cristão deveria procurar o médico sem antes procurar a Deus, visto que toda a cura vem de Deus. É Ele quem sara as nossas enfermidades, como lemos e aprendemos com o Salmo 103. É o Senhor quem nos sara. Meus irmãos, ademais, o texto também trata sobre a necessidade de o doente confessar seus pecados, se for o caso. Nem toda doença é consequência de pecado, mas há sim muitas doenças que são. Nem toda doença é consequência de pecado, mas há sim muitas doenças que são. E para esse caso, Tiago diz: confesse o seu pecado. A oração da fé terá seu efeito, sim, mas isso vai acontecer quando o pecado for devidamente confessado e descontinuado. Então, isso leva-nos a considerarmos as seguintes situações: há pecados não tratados na nossa vida? Há coisas na nossa vida e na nossa história que precisam ser trazidas à luz? Isso é o que o doente deve fazer. Chama os presbíteros para orar por ele. Tem muito crente que
não faz isso. Que às vezes tem vergonha de admitir que está doente, que às vezes acha que vai atrapalhar o pastor e o presbítero. Ah, não, ele deve ter outras coisas para fazer. O texto está dizendo, ao enfrentar a doença, peça oração, peça visita. E é responsabilidade do líder, do pastor, do presbítero docente, do regente, visitar e orar. E essa é uma responsabilidade misturada com prazer. Porque para aquele que foi vocacionado para o ministério, fazer esse tipo de coisa é trabalho, sim, mas é um trabalho prazeroso. Então o enfermo deve pedir oração. O que os presbíteros devem fazer? Os presbíteros são bispos e pastores do rebanho. E eles oram pelo enfermo com imposição de mãos, num gesto de autoridade espiritual. E de acordo com o texto, os presbíteros podem ungir o enfermo com óleo em nome do Senhor. É bom que compreendamos que não é a unção que cura o enfermo, mas sim a oração da fé. O óleo é apenas um símbolo da ação curativa e reparadora do Senhor. Também quero lembrá-los de que na Igreja Presbiteriana do Brasil não há um emprego atualmente da unção com óleo. Justamente porque compreendemos como denominação que a ênfase do texto repousa sobre a oração da fé e não sobre a questão do óleo necessariamente. O que os irmãos devem fazer? Bem, os crentes, de acordo com o verso 16, confessam seus pecados e oram uns pelos outros. Há uma verdadeira terapia divina aqui. Quando há confissão, perdão e reconciliação, a cura do Senhor acontece. Encontramos aqui os ingredientes do ministério de cura da igreja cristã. Tiago está dizendo o seguinte: você deve sim confessar o seu pecado para Deus. Se a sua doença é resultado de um pecado, confesse esse pecado ao Senhor. Mas se esse pecado foi contra uma outra pessoa, e às vezes nós pecamos contra outra pessoa, assim como outras pessoas já pecaram contra nós. Se você pecou contra uma outra pessoa e a prejudicou, a orientação de Tiago é a seguinte: você vai orar, você vai confessar a sua falta para Deus e também para ela. Você vai pedir perdão para Deus e para ela. E você vai orar. E Tiago está aqui imaginando uma situação onde ofensor e ofendido, depois de se perdoarem, oram juntos. E Tiago diz que depois dessas coisas, há cura. Confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Note que Tiago não diz que a gente deve confessar pecados e orar para sermos perdoados. Porque perdão é Deus que pode nos dar. Tiago fala sobre confissão e oração para cura, para nós sermos curados. E há muita gente precisando desse tipo de cura proporcionada pela confissão e pelo perdão. Tiago continua falando sobre oração. E nos versos 17 e 18 oferece um exemplo que vem do Antigo Testamento. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. De acordo com o relato de 1 Reis, o profeta Elias entra em cena para dizer que não haveria chuva em Israel em decorrência dos graves pecados cometidos pelo rei Acabe. O texto do Antigo Testamento registra que Elias, depois de um período, orou com persistência
e perseverança, e voltou a chover. E a Escritura do Antigo e do Novo Testamento atribuem essa chuva à oração de Elias. E Tiago declara: muito pode, por sua eficácia, a súplica daquele que é justo. Quem é esse justo? É uma pessoa muito virtuosa, uma pessoa acima da média? Não. O justo é aquele que foi justificado pelo Senhor. Justo é todo crente. É toda pessoa que leva o Senhor a sério. E Tiago quer mostrar isso para nós ao afirmar que Elias era semelhante a nós. Os grandes personagens bíblicos foram todos feitos do mesmo barro que a gente. Eles não foram superiores, não tiveram mais capacidade, talvez foram mais consagrados e mais dispostos ao trabalho, mas não foram melhores. Elias foi homem como a gente, sentiu as mesmas fraquezas. E lendo os textos dos livros de reis, vemos que Elias teve medo, como a gente tem medo. Elias fugiu, como muitas vezes a gente foge. Elias sofreu com uma depressão profunda, como muitas vezes a gente sofre. Elias chegou ao ponto de pedir para morrer. Tamanha era a sua tristeza, tamanho era o seu abatimento, que ele pediu a morte para o próprio Deus. Isto é, Elias foi um homem semelhante a nós, porém, a despeito de seus muitos pecados, ele era justo. E a oração do justo tem, afirma Tiago, poder. A oração de Elias tem algumas características. Em primeiro lugar, Elias orou fundamentado na promessa de Deus. Deus disse que era para orar que a chuva viria. Então, Elias orou baseado na promessa de Deus. Em segundo lugar, Elias orou com persistência e intensidade. Ele não desistiu, ele persistiu, ele foi perseverante em sua oração. Nós oramos desse jeito? Nós oramos fundamentados na palavra do Senhor? Nós oramos com perseverança, com paixão, com fé, acreditando que o que a gente pede o Senhor pode realizar. Talvez um dos grandes problemas das nossas orações é a falta de fé. Às vezes a oração virou protocolo, virou formalismo, virou ritual, não vem do coração. Precisamos orar com fé, acreditando que o Senhor pode todas as coisas. Em terceiro e último lugar, concluindo a sua epístola, Tiago trata sobre a restauração dos que se desviaram, se algum entre vós se desviar da verdade. Ou seja, há uma verdade. Não existem várias verdades. Cada um tem a sua. O mundo é plural. Não há várias verdades. Há apenas uma verdade. A verdade é Jesus Cristo. Se alguém se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará a morte, ou melhor, salvará a alma dele, cobrirá multidão de pecados. Tiago, meus irmãos, é simples e descomplicado. Ele é objetivo. E pela última vez ele chama seus leitores de meus irmãos. Depois leia Tiago e repare, registre quantas vezes ocorre a expressão meus irmãos aqui. Diversas vezes lemos essa expressão, meus irmãos, muito empregada por Tiago aqui para iniciar um novo tema dentro da sua carta. Só que eu acho essa maneira de saudação absolutamente linda. Porque Tiago era um camarada muito importante. Tiago era meio-irmão do Senhor Jesus. Esse Tiago aqui, autor dessa epístola, muito provavelmente foi Tiago o Justo, meio-irmão de Jesus Cristo, filho de Maria, um dos filhos de Maria.
E outra, Tiago foi um dos principais líderes da igreja primitiva. Ele foi um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. Atos capítulo 15, que registra o concílio de Jerusalém, mostra a figura de Tiago como líder, como moderador daquele concílio. O cara era importante. Só que ele conversa com os seus leitores, chamando-os de meus irmãos. Ele se coloca no mesmo lugar, ele era descomplicado, ele não era metido. E como é ruim e chato, gente que começa a se achar muito importante, que fica metida, não é verdade? Tiago não ficou metido. Tiago continuou descomplicado e conversa com seus leitores, chamando-os de meus irmãos. Se alguém se desviar da verdade, procure ele. A lição que Tiago está ensinando para a gente é a seguinte: nós não devemos desprezar, tampouco descartar aqueles que já passaram por esses bancos. Não podemos desprezar aquele que já caminhou por aqui, aquele que já fez parte dessa comunidade e que agora se afastou. O que a gente deve fazer em relação àqueles que saíram, àqueles que se desviaram? Criticá-los? Fazer piadas? É isso? Não. Tiago está ensinando. Busque-os. Pregue para eles. Dê testemunho. E olha, se eles voltarem, eles serão salvos. Meus irmãos, eu me recordei aqui da terceira estrofe do refrão. Me recordei da terceira estrofe e do refrão do hino 132, que diz: quantos que corriam bem, de ti longe agora vão. Outros seguem, mas também sem fervor vivendo estão. E aí vem o coro, o refrão, o estribilho. Ó, vem, Senhor Jesus, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. A gente deve interceder por aqueles que se desviaram. A gente deve implorar a graça do Senhor sobre eles. Meus irmãos, Tiago é uma leitura que nos desafia. E é bom quando a gente reage aos desafios assumindo os compromissos. Então, que o bom Deus nos abençoe, nos fortaleça, e que essa espiritualidade engajada e sadia, proposta por Tiago aqui, seja a nossa espiritualidade. Que o bom Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.